Bom, irmãos, Operação Iceberg. Operação Iceberg é um programa que já está acontecendo nos Estados Unidos, é um seminário, no caso, que alguns pastores estão fazendo lá nos Estados Unidos, e nós estamos seguindo aqui mais ou menos o mesmo padrão da Operação Iceberg que está acontecendo nos Estados Unidos. E do que se trata, no caso, a Operação Iceberg? Obviamente que esses temas que nós vamos tratar aqui é um tema muito vasto. Então, hoje vai ser simplesmente uma introdução. O que eu quero, meu objetivo aqui hoje é trazer a curiosidade de vocês para vocês irem para a casa de vocês e pesquisarem por vocês mesmos, né? Irem pesquisar por vocês mesmos do que se trata isso e fazer a obra que Deus manda, seguir a ordem de Deus no caso. Então, o que é a Operação Iceberg? Eu vou ler bastante aqui o Espírito de Profecia. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção, tentem se concentrar, leiam junto comigo aqui, para vocês não perderem o fio da meada. O que é a Operação Iceberg? Eu gostaria de começar lendo Mensagens Escolhidas, volume 1, página 205, onde diz o seguinte: pouco tempo depois de enviar os testemunhos acerca dos esforços do inimigo para solapar os alicerces de nossa fé, mediante a disseminação de teorias sedutoras, lera eu um incidente acerca de um navio envolto em serração, tendo à frente um iceberg. Por várias noites pouco dormi. Tinha a impressão de estar arcando sob um fardo, como um carro carregado de molhos. Uma noite foi-me apresentada claramente uma cena. Achava-se sobre as águas um navio envolto em densa serração. Súbito o vigia bradou: iceberg à frente! Ali, elevando-se muito mais alto que o navio, estava um gigantesco iceberg. Uma voz autorizada exclamou: enfrentai-o! Não houve um momento de hesitação, urgia ação rápida. O maquinista pôs todo o vapor e o timoneiro dirigiu o navio diretamente para cima do iceberg. Com um estrondo, o navio deu contra o gelo. Houve tremendo choque e o iceberg se desfez em muitos pedaços, despencando sobre o convés com um ruído de trovão. Os passageiros foram sacudidos violentamente pela força da colisão. Nenhuma vida se perdeu. O navio sofreu avaria, mas não irreparável. Refez-se da colisão, tremendo de proa a popa qual criatura viva, e seguiu então o seu caminho. E continua então Ellen White com a sua cena. Bem sabia eu o significado dessa representação. Eu tinha minhas ordens, ouvir as palavras como uma voz que viesse do nosso comandante. Enfrentai-o. Sabia qual o meu dever e que não havia um momento a perder. Chegara o tempo para a ação decidida. Eu devia sem tardança obedecer a ordem. Enfrentai-o. Nessa noite estive acordada há 1 hora, escrevendo tão depressa quanto minha mão podia deslizar sobre o papel. Nos próximos dias trabalhei diuturnamente, preparando para nosso povo as instruções que me foram dadas acerca dos erros que se insinuavam em nosso meio. Tive a esperança de que houvesse uma reforma cabal e de que fossem mantidos os princípios pelos quais nos batemos nos dias primitivos e que foram apresentados no poder do Espírito Santo. É disso que se trata a Operação Iceberg, irmãos. Nós iremos definir aqui o que é o navio, o que é o iceberg, porque nós vemos que existe uma ordem clara, enfrentar, e para a gente enfrentar, a gente precisa saber o que é esse perigo. No caso, é disso que nós vamos tratar aqui hoje, ok? Continuando, Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 205 e 206. Então, vamos lá. O que é o navio, irmãos? Ellen White, ela fala claramente que ela ouve uma voz autorizada como se fosse de nosso comandante. Quem é esse comandante que ela usa até com C maiúsculo? É Jesus Cristo. Então, o navio, irmãos, é a igreja de Deus, o seu povo observador de seus mandamentos. Então, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Se o navio é a igreja de Deus, nós estamos neste navio. Então, o nosso objetivo aqui não é atacar a igreja de Deus, não é condenar ninguém, falar mal de alguém, não. Nós fazemos parte do povo de Deus. Então, nós estamos aqui para defender a igreja de Deus. É esse o nosso objetivo aqui.
identificamos o que é o navio. Agora, o que é o iceberg? Para a gente identificar o iceberg, eu quero ler mais uma citação do livro Mensagens Escolhidas, agora a página 204. Eu vou ir de trás para frente aqui no livro Mensagens Escolhidas, tá ok? Então, o que é o iceberg? O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se uma nova organização, escrever-se-iam livros de ordem diferente, introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores desse sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinariam os líderes a ser a virtude melhor do que o vício, mas removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Irmãos, esse aqui vai ser o texto-chave para o nosso estudo de hoje. Eu vou utilizar várias partes desses textos para a gente identificando o que é o iceberg. Mas através desse texto a gente consegue identificar o que é o iceberg. O iceberg é um novo movimento. Então o iceberg é um movimento que está entrando no meio do povo de Deus. E qual o objetivo desse movimento? O que é o iceberg? O iceberg é um movimento que procura introduzir a suposição de que uma grande reforma deve acontecer entre o povo de Deus, os adventistas do sétimo dia. Eu gosto muito dessa palavra reforma, irmãos. Esse movimento, ele procura trazer uma reforma no meio do povo de Deus. E o Espírito de Profecia nos diz qual que é a nossa maior necessidade hoje, irmão, segundo o Espírito de Profecia? A nossa maior e mais urgente necessidade é um de revivamento e uma reforma da verdadeira piedade entre nós. Essa é a nossa maior e mais urgente necessidade. E esse movimento procura o quê? Trazer uma reforma. Então a gente pode ver que esse movimento é uma contrafação da verdadeira reforma que o povo de Deus necessita. E para que a gente precisa dessa reforma? Nós precisamos dessa reforma para os dias difíceis que estão vindo. A gente precisa dessa reforma para a gente poder ter a mente clara, como a gente está aprendendo aqui no congresso. Nós temos uma mente clara para a gente entender a palavra de Deus, para nós estarmos preparados para os dias difíceis que estão vindo à nossa frente. E o objetivo desse movimento é solapar os alicerces de nossa fé mediante a disseminação de teorias sedutoras. Irmãos, por que eu coloquei aqui em vermelho essas duas palavras, teorias sedutoras? Porque ninguém está imune a isso. Nem eu, nem você. Nós só estaremos imunes se nós nos apegarmos aos alicerces de nossa fé, à palavra de Deus, ao Espírito de Profecia. É a única forma que a gente está imune. Porque teoria sedutora, se é uma coisa sedutora, é porque é uma coisa bonita, é uma coisa agradável, é uma coisa que nós como seres humanos nos atrai. Então, por isso, mais uma vez, eu vou falar aqui que o nosso objetivo não é condenar e nem julgar alguém, porque essas teorias são coisas agradáveis a nós como seres humanos. Entendeu? Então, aqui a gente não está para julgar, condenar ninguém. Eu vou apresentar aqui durante a apresentação alguns vídeos, vai aparecer algumas pessoas, mas eu não quero que vocês olhem para as pessoas, olhem para o que está acontecendo, porque o nosso objetivo não é olhar as pessoas, é apenas mostrar os perigos que esse iceberg está trazendo para o povo de Deus, ok? Então vamos lá, continuando. Qual o objetivo desse movimento? Como eu falei que aquele nosso texto seria o texto-chave, eu vou tirar algumas partes dele e vou estar apresentando aqui. Ensinariam os líderes a ser a virtude melhor do que o vício, mas, removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano. Irmãos, um dos primeiros objetivos desse movimento é remover a Deus. É fazer as pessoas tirar a confiança no poder de Deus, em Deus, e colocar confiança no poder humano.
o qual sem Deus nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Quando você remove a Deus, você vai confiar no homem. E quando você confia no homem, quando vier os vendavais e tempestades, a sua estrutura vai ser derribada. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, o que o espírito de profecia identifica como vendavais e tempestades? Alguém sabe dizer o que o espírito de profecia identifica como vendavais e tempestades? Muito bom, irmãos. É isso que diz exatamente. Vou ler aqui no livro Grande Conflito, página 39. O que diz? Quando Jesus revelou a seus discípulos a sorte de Jerusalém, as cenas do segundo advento, então o segundo advento, é o que a gente está esperando. Predisse também a experiência de seu povo desde o tempo em que deveria ser tirado dentre eles até a sua volta em poder e glória para o seu libertamento. Do Monte das Oliveiras, o Salvador contemplou as tempestades prestes a desovar sobre a igreja apostólica. Que tempestades eram essas? As perseguições. E penetrando mais profundamente no futuro, seus olhos divisaram os terríveis e devastadores vendavais que deveriam açoitar seus seguidores no vindouro séculos de trevas e perseguição. Em poucas e breves declarações de tremendo significado, predisse o que os governadores deste mundo haveriam de impor à igreja de Deus. Será que os governadores deste mundo vão impor alguma coisa para nós? Muito em breve, irmãos. O que eles vão impor para nós? O decreto dominical. Então o objetivo desse movimento qual que é? Remover a Deus e fazer com que você coloque a sua confiança no poder humano. Quando você coloca a confiança no poder humano, você vai guardar as leis dos homens. E quando você guarda as leis dos homens, os vendavais e as tempestades vão derrubar essa estrutura. O que é os vendavais e as tempestades, irmãos? As perseguições que nós vamos sofrer. É o decreto dominical. O objetivo desse movimento é preparar você para essa época. Só que preparar você para estar do lado deles e não do lado do povo de Deus. É esse o grande objetivo desse movimento. Continuando. Também, no caso, quando nós estamos falando sobre a Operação Iceberg, nós tratamos do tema ômega emergente. Né? Para nós identificarmos o que é ômega emergente, vou utilizar esse texto, Mensagens Coisas, volume 1, página 197. Não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. Ellen White estava falando a respeito do alfa, que era lá na época dela. O ômega é na nossa época hoje. E será de natureza mais assustadora. Então, quando ela se tratava do alfa, o que ela estava querendo dizer? O que ela estava apresentando a respeito do alfa? Ela continua, desculpa. Eis a minha mensagem para vós. Não mais concitais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Desmascarai os pretensiosos sofismas, que uma vez recebidos, levarão pastores e médicos e obreiros missionários médicos a passar por alto a verdade. Cada um tem de estar agora em guarda. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição sobre a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel. Fui instruída a advertir nosso povo, pois muitos se encontram em perigo de receber teorias e sofismas que solapam as colunas fundamentais da fé. Então, irmãos, qual é a ordem do Senhor diante de tamanho perigo? Qual é a ordem de Deus que nós devemos seguir como povo dele? Enfrentai-o, desmascarar, advertir o povo. Isso aqui são os princípios que nós encontramos no Espírito de Profecia. E na Palavra de Deus, o que a gente encontra? Efésios 5:11. Eu gostaria, se alguém tiver a Bíblia, se puder ler para a gente Efésios 5:11, por favor. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Condenai-as. Essa palavra, essa Bíblia tem uma tradução muito forte, mas tem uma tradução melhor, que ela fala assim: não participeis das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, qual que é a ordem de Deus, irmãos? Enfrentar, desmascarar, advertir o povo e reprovar as obras infrutíferas das trevas. Esse é o objetivo da Operação Iceberg. É enfrentar esse movimento que está vindo, é desmascará-lo, é advertir o povo sobre os perigos desse movimento e reprovar as obras infrutíferas das trevas.
E agora eu vou contar um pouco da minha experiência. O que fez eu atentar para esses perigos. Eu estava morando na Irlanda, fiquei 2 anos lá. Lá a igreja é muito diferente aqui do Brasil. Aqui a nossa igreja ela é bem calorosa, é muito diferente do que é a igreja lá. Então, quando eu retornei para cá, eu estava muito feliz de retornar para cá, para o Brasil, e voltar a frequentar a minha igreja aqui, né? E quando eu voltei para cá, eu ouvi dizer de uma ideia que o pastor estava implantando na igreja de um culto novo chamado... Um culto novo, na verdade, era um culto novo, que o slogan deles era um culto diferenciado para você que é diferenciado. Até então eu ouvi essa ideia, era um segundo culto, ia ser no sábado, o culto é no sábado, tinha o primeiro culto, escola sabatina, e depois vinha esse novo culto para pessoas diferenciadas. Aí eu pensei, bom, eles estão usando aí meios para atrair grupos diferentes, grupos que é mais difícil de você trazer para a igreja, né? Então você deve ser uma coisa boa, novos métodos de evangelização, né? Então, eles implantaram esse grupo, essa nova igreja. E o que fez eu atentar? Eu comecei a acompanhar o que acontecia nessa nova igreja. Isso aqui foi uma das coisas, vou apresentar agora um vídeo para vocês do que começou a fazer eu me atentar para esses perigos, né? Lembra que eu falei que o texto-chave seria aquele texto que nós vimos no começo, e o sábado seria naturalmente menosprezado. Deixa eu dar play no vídeo aqui para a gente... No Brasil, isso aqui é aqui no Brasil. Só ver se o som está funcionando. Fala do que é, Fábio? Ministério do álbum da Copa. É para falar mais? O que é para falar? Semana passada nos reunimos e após o almoço, né, o Ministério da Xepa, e trocamos algumas figurinhas. Eu preciso falar que você, o Diego, o Luiz e o Marco Antônio estão me devendo figurinha também? Tá, então tá. Eles estão todos me devendo figurinhas, nós vamos resolver isso hoje. O pastor, você trouxe seu álbum também? Hoje eu trouxe meu álbum. E é um motivo de socialização, de ficar ali, conversar, trocar algumas figurinhas, conversar, e é bem legal. O álbum de figurinha está virando uma febre, e não precisa falar muito, todo mundo sabe disso. Você vai no shopping, tem pontos de encontro para trocar figurinha. Por que não fazer aqui dentro da igreja um ponto de encontro para trocar figurinha? Então, você conhece alguém que precisa trocar figurinha, precisa completar o seu álbum, venha para o Nova Perspectiva. Aqui você tem o Ministério da Figurinha, ok? Bom, irmãos, eu tenho 27 anos. Isso, eu tenho 27 anos, eu sou nascido na igreja de 27º dia, né? E desde criança, os meus pais me ensinaram o que é o sábado, o que é a lei de Deus. E desde criança eu tinha certas coisas que nós não devíamos fazer no sábado, né? Isaías 58 trata sobre isso em relação ao sábado, ao jejum. A lei de Deus fala o que a gente deve fazer no sábado, o que a gente não deve fazer no sábado. Então, eu comecei a ver essas coisas e isso começou a me chamar a atenção. Eu falei, tem alguma coisa errada nisso. Eu vou apresentar outro vídeo de um outro culto, né? O que eles passaram no culto? Nesse vídeo a gente não tem áudio, mas eu quero que vocês vejam o vídeo para você ver o que estava sendo passado no culto. É um vídeo bem breve. Isso é sábado, meio-dia. Começa meio-dia, meio-dia e 15 o culto deles começam. Então tinha o primeiro culto, o segundo culto, e daí vinha o primeiro culto, esse era o segundo culto no caso. É um novo culto. Não tinha almoço, não? Tem o Ministério da Xepa? Sim. Olha que interessante o que aparece nesse vídeo aqui. Já explico essa questão. Dentro da igreja, eles estavam colocando a escalação da Copa do Mundo, que o Filipão tinha decidido qual seria a escalação no sábado. Na hora do culto, isso mesmo. Existia esse culto, meio-dia 15, depois desse culto era o almoço. Que eles se reuniam e logo depois do almoço eles iam trocar figurinha, no sábado. Mas a figurinha é religiosa, é gospel? É figurinha da Copa do Mundo. Figurinhas da Copa do Mundo também. Então tá aí, isso aí era o que eles passavam nesse culto, então eu falei assim, tem alguma coisa errada nesse negócio, então eu comecei. O pastor que teve as ideias. Se eu mostrar o vídeo de novo para você aqui, esse vídeo aqui, se vocês quiserem que eu coloco, esse aqui é o pastor, vocês vão ver o que ele vai falar. Vou apresentar de novo. Semana passada nos reunimos e após o almoço, né, o Ministério da Xepa, e trocamos algumas figurinhas. Eu preciso falar que você, o Diego, o Luiz e o Marco Antônio estão me devendo figurinha também? Tá, então tá.
Eles estão todos me devendo figurinhas, nós vamos resolver isso hoje. O pastor, você trouxe o seu álbum também? Hoje eu trouxe meu álbum. E é um motivo de socialização, de ficar ali, conversar, trocar algumas figurinhas, conversar, e é bem legal. O álbum de figurinha está virando uma febre. E não precisa falar muito, todo mundo sabe disso. Você vai no shopping, tem pontos de encontro para trocar figurinha. Por que não fazer aqui dentro da igreja um ponto de encontro para trocar figurinha? Então, você conhece alguém que precisa trocar figurinha, precisa completar o seu álbum, venha para o Nova Perspectiva. Aqui você tem o Ministério da Figurinha, ok? Então eu comecei a ver essas coisas acontecendo e eu comecei a ficar preocupado. Minha família sabe o que a gente passou lá, tanto de conversas que nós tivemos, discussões, estudos, para saber tem alguma coisa errada no caso. Então eu comecei a estudar sobre esses assuntos que a gente vai estar apresentando aqui. Isso aqui faz mais ou menos mais de um ano já que eu comecei a estudar esses assuntos. Não estou falando que eu sei tudo, não sei, eu sei muito pouco, exatamente porque um iceberg, você vê a menor parte dele para cima, mas o que está lá embaixo é a maior parte. Então a gente tem que ver o que é esse iceberg aí no caso, então. Então aqui o próximo vídeo, como a gente já mostrou, né? Agora eu vou mostrar, lembra no texto que a gente leu? Estabelecer-se uma nova organização, introduzir-se um sistema de filosofia intelectual. Agora eu quero mostrar para vocês a logo dessa nova igreja. Olha o nome, Nova Perspectiva, nova organização. Introduzir-se um sistema de filosofia intelectual. O que vocês conseguem enxergar aqui? Uma cabecinha, intelecto, amor, ajuda, trabalho, comunhão com o irmão. Irmãos, quando eu vejo algo desse tipo, essa igreja é em São José dos Campos. Eu pergunto uma coisa para vocês. Será que existe alguma dúvida que Ellen White era uma profetisa do Senhor? Até os nomes que ela utiliza nos seus escritos os nomes que estão surgindo hoje. Isso nos faz dar mais confiança no Espírito de Profecia e saber que ali no Espírito de Profecia nós encontramos a proteção que nós necessitamos nesses dias difíceis que a gente está passando. Estudem a palavra de Deus, irmãos, estudem o Espírito de Profecia. Nada que está ali é por acaso. Deus nos ama, Deus quer nos salvar. E tudo que está no Espírito de Profecia, na palavra de Deus, é para a nossa proteção nos dias de hoje, para o nosso enriquecimento espiritual e para que a gente possa estar firmes. E não tem que ter medo das críticas, vão criticar. Você é whiteana, você só fala bem, White fala. É isso mesmo. Continuando, esses aqui são alguns tipos de culto que tinha nessa nova perspectiva. Superman, uma nova perspectiva, dia 4/10, meio-dia 14, nova perspectiva. Esses eram os cultos que eles tinham lá. Matrix, uma nova perspectiva. Indiana Jones, em busca do tesouro perdido. Eu não sei como que ele colocava essas mensagens dentro de uma mensagem para o povo de Deus, mas de alguma forma... Não, eu não vi. Eu só vi a chamada, a propaganda eu vi. Era culto, esse era o tema dos cultos. O tema do culto era Superman. Eles falavam sobre o Superman e devia fazer alguma aplicação bíblica. Falavam sobre Matrix e fazer alguma aplicação. E lembrando que isso aqui tudo você pode encontrar no YouTube. No YouTube você tem todos esses vídeos que eu mostrei para vocês, tem no YouTube, vocês podem comprovar isso daí. Ele não apoiava, usava isso para chamariz, mas não apoiava esses filmes. Não, eles apoiavam os filmes, tanto que o pessoal chamava ele de super pastor. Será que aquela questão de tirar a confiança de Deus e colocar a confiança no poder humano? Era o super pastor, deram um presente dele de super homem, que era o super pastor, super P, né? Alguma coisa assim que chama. Tem na internet, vocês podem ver isso na internet, vocês podem ver os sermões sobre Superman, sobre Indiana Jones, sobre Matrix, vocês podem encontrar isso na internet, no YouTube, do que se tratava esses sermões, tá ok? Você entender o sermão, você tem que estar por dentro disso aí, né? É analogia, né? Você tem que ter assistido. Isso. Só que a ordem de Deus é muito clara que a gente não deve misturar o santo com o profano. Eles só é misturar mesmo. Eles usam muita música, a música bem pop rock, aí fala um pouquinho da Bíblia e aí os jovens ficam sem saber. É isso mesmo. Então Deus dá uma ordem clara para nós não devemos misturar o santo com o profano. A gente deve separar o precioso do que é vil. E aqui não existe isso no caso. Então comecei a ver essas coisas, comecei a achar muito estranho isso daí. E daí
vem a pergunta, irmãos. Como é que nós chegamos nesse ponto? Como é que a gente chegou nesse ponto? É mantido pela igreja? É mantido pela igreja, essa nova perspectiva? Mas eu quero... É mantido pela igreja. Isso, é mantido pela igreja. Igual a nova semente. Mas como que nós chegamos nesse ponto, irmãos? Não vos enganeis. Muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. O ômega será de natureza mais assustadora. O alfa desse perigo foi na época de Ellen White, irmãos. Então, como que a gente chegou nesse ponto? Isso já é uma coisa bem antiga no caso, não é de agora. Continua o nosso estudo. Quando ela fala do alfa, o que ela está se referindo ao alfa? Estou instruído a falar claramente. Enfrentai-o, novamente enfrentai-o. É a palavra que me é dirigida. Enfrentai-o firmemente, sem tardança. Mas não deve ser enfrentado retirando nossas forças operantes do campo, a fim de examinar doutrinas e pontos de divergência. Não temos tal investigação a fazer. No livro Living Temple, acha-se apresentado o alfa de heresias letais. Seguir-se-á o ômega e será recebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender a advertência dada por Deus. Existe uma advertência, irmãos. Quem que vai receber o ômega? Quem vai receber essas heresias letais? Aqueles que não estiverem dispostos a atender a advertência. Mais uma vez eu falo, irmãos, nós devemos sair daqui e advertir o nosso povo, porque muitas pessoas não sabem sobre isso ainda. Muitos não sabem. E ela trata então do alfa, ela liga diretamente ao livro Living Temple, que é o alfa de heresias letais. Mas o Living Temple foi traduzido também? O Living Temple, eu não sei se foi traduzido em português, eu conversei até com o irmão Costa ontem, não foi traduzido o livro Living Temple, mas tem em inglês, que é o livro do Dr. Kellogg. O Living Temple é o livro do... Que legal, porque ele se apostatou, né? Ele se apostatou, e exatamente no livro Living Temple você encontra coisas relacionadas a panteísmo. Deus está em todos os lugares, você tem um Deus dentro de você, isso é o que se trata no livro Living Temple. Então, Ellen White fala que esse é o alfa de heresias letais. Então, como ela liga o alfa a um livro, eu também quero ligar o ômega a um livro. Então, aqui, o ômega. Entendi que a formação espiritual é o centro do cristianismo. Por causa da publicação desse livro, foi queimada a editora adventista. Realmente, por causa da publicação desse livro, isso tem na história, pegou fogo na editora, na publicação adventista nos Estados Unidos, realmente, do livro Living Temple. Então, entendi que a formação espiritual é o centro do cristianismo. Onde eu encontro isso? No livro A Busca, página 111. Eu vou ligar o ômega à formação espiritual. Não é somente disso que se trata o ômega, mas como a gente fala que o ômega seria de natureza mais assustadora, e a gente vê que as pessoas iriam dar ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios, eu estou ligando o ômega a esse livro. Da mesma forma como Ellen White ligou o alfa com o livro Living Temple, eu estou ligando o ômega com esse livro chamado Hunger. É um livro que foi publicado nos Estados Unidos e ele tem a tradução em português, A Busca. Eu até tenho uma edição dele aqui comigo, depois eu vou estar mostrando para vocês verem do que se trata esse livro aqui no caso, né? Quer dar o livro? Mas isso não é casa. CPB, Casa Publicadora Brasileira. Tem para comprar, você pode encontrar, acredito que nos Céus ou lá no NASP, o Daniel comprou essa edição lá no NASP, lá na loja da CPB, no NASP Engenheiro Coelho. Então, irmãos, o autor desse livro é esse pastor John D. Bidall. Ele foi presidente, eu acredito que é presidente, mas se ele não é mais hoje, ele foi presidente da Universidade de Walla Walla, nos Estados Unidos. Ok? Então, do que se trata esse livro? Na verdade, eu vou perguntar primeiro do que se trata a formação espiritual, porque nós vimos lá um testemunho, eu entendi que formação espiritual é o centro do cristianismo. Então, o que se trata a formação espiritual? Formação espiritual é o processo de formação e crescimento espiritual. É uma disciplina que pode ser adotada mediante a assistência de uma pessoa que seja treinada
em ajudar pessoas a crescerem nesses rumos. Então, essa é uma definição de formação espiritual, é um processo de crescimento espiritual, segundo o que eles dizem, e ela pode ser adotada de uma forma onde uma pessoa que é treinada para isso, essa pessoa foi treinada, e ela vai ensinar outras pessoas para ir nesse rumo. São técnicas para... Técnicas, isso mesmo, técnicas, disciplinas, o pessoal usa a palavra disciplinas, né? É uma disciplina, vocês podem ver que é uma disciplina, então é como se fosse uma aula, você recebe uma aula de como crescer nesses assuntos espirituais. Que nem, por exemplo, quando pega esses pastores que eles querem que, não estou dizendo da nossa igreja, que eles querem converter 1.000, 2.000 pessoas numa noite. Então eles têm técnicas de... Não sei se dá para ir nesse ponto, porque eu não sei como os outros pastores fazem, mas a gente vai definir o que é formação espiritual, que vocês vão conseguir entender o que é formação espiritual. Então vamos lá. A formação espiritual assume várias formas. Há disciplinas de devoção, meditação, oração e assim por diante. Então você vê que há disciplinas, são aulas de como você fazer sua devoção, de como você fazer sua meditação e sua oração. Onde eu tirei essa fonte? newsadventist.org. Todas as notícias eu tirei da agência de notícias adventistas. Foi de onde eu tirei essa definição de formação espiritual. Agora eu vou tirar um trecho do livro A Busca, páginas 66 e 67. Com a crescente popularidade das religiões orientais e da nova era nos Estados Unidos, na Europa e na América do Sul, surgiram muitas perguntas sobre meditação. Muitos cristãos que simplesmente negligenciavam essa prática, agora passaram a ter medo de que ela traga falsos ensinamentos para dentro da igreja. Minha resposta é que meditação é como a música, uma ferramenta poderosa tanto para o bem quanto para o mal. Pode ser um meio divino para o crescimento e a inspiração, ou um instrumento satânico para o engano e destruição. As diferenças derivam de ideias contrastantes de Deus. Às vezes, vamos notar similaridades entre a meditação oriental e a ocidental. Meditação ocidental a gente pode colocar como meditação cristã. Eles colocam como meditação cristã. Certas posturas ou atitudes podem beneficiar os dois tipos. Então aqui ele está falando sobre a meditação, no caso, e que nessa meditação cristã, ele fala que existem similaridades, posturas que podem beneficiar os dois tipos de meditação. Então ele fala que tem uma diferença entre a meditação oriental, onde a meditação oriental envolve hinduísmo, yoga, essas coisas espiritualistas no caso, né? E ele fala que existem similaridades entre a meditação oriental e ocidental, e certas posturas ou atitudes podem beneficiar os dois tipos, ok? Continuando. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui métodos de meditação ensinados no livro A Busca, que foi, o título original é Hunger, e foi publicado em português, traduzido em português pela CPB. O que é hunger? Hunger é fome, hunger. Então, o primeiro método, Lectio Divina, ou leitura sagrado divina, é uma variação de um antigo método cristão, A Busca, página 66. Agora, o que é Lectio Divina? Eu peguei uma definição do site Amazing Discoveries, do pastor Walter Veit, onde ele mostra ali o que é Lectio Divina. Lectio Divina é latim para leitura divina, leitura espiritual ou santa leitura, e representa um método de oração e leitura da Bíblia e destina-se a promover a comunhão com Deus para fornecer visões espirituais especiais. Os princípios da Lectio Divina foram expressos por volta do ano 220 d.C. e praticado por monges católicos, especialmente as regras monásticas de São Pacômio, Agostinho, Basílio e Bento. A prática da Lectio Divina é atualmente muito popular entre os católicos e os gnósticos e está ganhando aceitação como parte integrante das práticas devocionais da Igreja Emergente. Guardem esse nome, Igreja Emergente. Interessante que essa definição para a Lectio Divina, que eu tirei do site Amazing Discoveries, eles tiraram de uma outra fonte que é especialista nessas questões de Lectio Divina, esses métodos de formação espiritual, ok? O Papa Bento XVI disse em um discurso de 2005, eu gostaria em especial para recordar e recomendar a antiga tradição da Lectio Divina.
A leitura assídua da Sagrada Escritura, acompanhada pela oração, traz que o diálogo íntimo no qual a pessoa lendo ouve Deus quem está falando e orando, responde-lhe com confiança a abertura do coração. Aí fecha o que o Papa Bento XVI falou. Lectio também é dito ser adaptável para pessoas de outras religiões na leitura de sua escritura, quer seja o Bhagavad Gita, não sei como que o rapaz falou ontem, ele até comentou ontem, né, que é do yoga, coisas indianas, hinduísmo, essas coisas assim. A Torá ou o Corão. Os não cristãos podem simplesmente fazer modificações adequadas no método para acomodar tradições seculares. Além disso, os quatro princípios da Lectio Divina também pode ser adaptado para os 4 princípios psicológicos junguianos, de sensoriamento, pensamento, intuição e sentimento. Aí eu inconveniência. Isso mesmo. Será que todo mundo sabe qual é a diferença da meditação ocidental e oriental? Então, na verdade, a gente vai identificar aqui que a meditação ocidental, que é a meditação cristã, e a meditação oriental não tem muita diferença. Só muda que na ocidental você está utilizando a Bíblia para fazer os mesmos métodos que eles utilizam as escrituras deles. Você conduz o seu pensamento para o alto, para Deus. O oriental você conduz para dentro de você, por isso que é panteísta. Você busca se livrar dos seus problemas de você mesmo, você precisa de um som. Só que aqui a gente vai ver que esses métodos levam para o mesmo caminho. Não adianta, não tem diferença você pegar e elevar. A gente vai ver isso, que tem esse princípio no espírito de profecia que vai mostrar o que acontece quando as pessoas utilizam esses métodos. No White fala sobre meditar, mas em cima de uma ideia. Pega uma ideia, um texto e pensa sobre isso. Sim, a gente vai ver a diferença também. É isso mesmo. A prática da Lectio Divina começa com um momento de relaxamento, tornando-se confortável. Lembrando que a Lectio Divina é o método ocidental, cristão. Não é nada do oriental. Lectio Divina é especificamente o método de meditar ocidental, cristão. De relaxamento, tornando-se confortável e limpar a mente de pensamentos e preocupações mundanas. Alguns praticantes Lectio acham que é útil para se concentrar começar com respirações profundas e purificantes e recitar uma frase ou palavra escolhida mais e mais, repetindo, para ajudar a libertar a mente. É interessante que esse aí é para libertar a mente, inclusive, por exemplo, os Hare Krishna. Eu fui uma vez antes de ser adventista, a gente sentava lá, ficava com a mão cruzada e eles repetindo a mesma palavra, ou seja, para buscar o karma e o espiritual, que seria a meditação. E aqui seria a mesma coisa, só que hoje eles utilizam, por exemplo, Jesus, 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 Jesus. Só porque está usando Jesus, vai ter alguma diferença do que o pessoal Hare Krishna está fazendo? Ele vai começar a falar Jesus, 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 eles contactam quem que você falou? O Hare Krishna. Aí você falando Jesus, 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 Jesus vai aparecer para você porque você está falando isso daí? Então vamos lá, a prática da Lectio Divina tem suas raízes na antiguidade greco-romana. Este estudo teórico sugere que a Lectio Divina, uma forma cristã antiga da oração contemplativa, alcança o profundo objetivo psicológico de iluminar materiais inconscientes. Desde suas origens na antiguidade greco-romana, através de sua apropriação por Filo no século I a.C., para o seu desenvolvimento máximo dentro da tradição monástica beneditina no século VI. Lectio Divina tem dado origem a uma atitude contemplativa, em resultado da qual pode ser profunda introspecção psicológica que muitas vezes procede do inconsciente. Isso é panteísmo, irmãos. Se vem do inconsciente, não é Deus trabalhando de forma externa em você através do Espírito Santo. O negócio é inconsciente, vem de dentro de você para fora. Isso é panteísmo. A mesma coisa que a gente encontrava no livro Living Temple. A fonte que eu tirei é a mesa de Discoveries. Interessante notar a respeito desse Filo. Quem foi esse Filo? É de interesse que Filo, o judeu, criou um sistema de pensamento que foi adotado por alguns dos pais da igreja primitiva e preparou o caminho para as mudanças que causaram Jesus a dizer à igreja de Éfeso: eu tenho um pouco contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2,4. Esse sistema de pensamento foi adotado mais tarde pela escola em Alexandria, cuja alegorização, método de interpretar a Bíblia, definiu as bases para as heresias da Igreja Católica Romana.
a Lectio Divina e que é aconselhável no livro A Busca. Agora um outro método, irmãos. Desculpa. Quando você vai fazer a Lectio Divina, isso aqui está no livro A Busca, página 69. Os participantes devem ficar em posição confortável, que lhes possibilite o movimento. Para a maioria, a posição mais confortável é ficar sentado com as costas eretas, os pés no chão e as mãos confortavelmente apoiadas no colo. Que método é esse, irmãos? Que posição é essa? Posição de lótus. Isso mesmo. Está no livro A Busca. Mas então essa imagem de lá da busca? Não, essa imagem eu tirei da internet, mas é a posição que ele indica. Para a maioria, a posição mais confortável é ficar sentado com as costas eretas, o pé no chão e as mãos confortavelmente apoiadas no colo. Ou se não, querendo que no fim da nova era, a pessoa da nova era fica sentada numa cadeira igual essa e fica com as mãos assim. Entendeu? Com as costas eretas também. Isso. É o princípio e a respiração profunda. Que ele vai te falar um dos 8 elementos, então, de respiração profunda. Precisa de respiração. Irmãos, qual que é a melhor forma que nós temos para orar hoje, para falar com Deus? Como é que a gente tem que orar? É de joelho no chão, prostrado, sinal de humilhação, você está se humilhando perante Deus. Um outro método que é indicado no livro A Busca, está no A Busca, página 71, visualização. Esse aqui é mais interessante. Se usada de modo negativo, a visualização pode controlar ou manipular outras pessoas, mas se for aplicada de forma positiva, dará a vida, a palavra de Deus e a natureza. Descobri por experiência própria que o estudo da Bíblia e a vida espiritual são enriquecidos quando uso a imaginação durante a leitura. Aqui parece uma coisa muito bonita, que está usando a imaginação. Imagine você, imaginando você ali nos últimos momentos de Jesus Cristo. Ellen White fala para você fazer isso. Ela fala para quando você imaginar a vida de Jesus, principalmente os últimos momentos quando ele estava sendo levado para o Calvário. Então aqui é interessante, ele está usando uma roupagem bonita, só que vamos ver o que é visualização. Imaginação é uma coisa, visualização é outra. Mas ele fala aí para controlar e manipular outras pessoas, quer dizer, o poder da mente. Isso, aqui ele está incentivando a visualização e não você usar a sua imaginação apenas para você ver aquela cena, ver os sofrimentos de Jesus ou ver o que está se passando naquela cena. Mas ele manda utilizar a visualização. Mas é isso que eu estou dizendo, é se controlar ou manipular outras pessoas, é que é estranho. Então, ele fala que você, por exemplo, se você aplicar a visualização de forma negativa, você pode controlar a mente das pessoas. Agora, se você usar de forma positiva, o que é usar de forma positiva a visualização? Eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Porque eu tenho certeza que se ele aplica esse método de visualização, só porque ele está usando a palavra de Deus e ele aplicando esse método de outras pessoas, quem que está controlando a mente dessas pessoas? Quando eu estava na nova era, ficava uma pessoa na frente, que seria dirigente, e ele falava coisas e a gente visualizava. Ficava nessa posição que você falou. Então, você tinha que esvaziar a tua mente, fazia aqueles métodos, você esvaziava a tua mente, essa pessoa ficava controlando o que entrava na tua mente. Ela ia falando e você tinha que visualizar. Outra coisa também em termos de visualização, que é aquele livro do Segredo, ele ensina mais ou menos essa técnica. Você visualizar uma pessoa chegar na porta da sua casa comprando um cheque de 50 mil reais para você, que lá não aconteceu. Comentaram sobre esse livro O Segredo ontem aqui, que eu nem sei quem escreveu, não sei que livro é esse, mas comentaram aqui também na outra palestra. Irmãos, a gente precisa correr um pouquinho, ok? Que a gente está atrasado. Então, o que é a visualização? Eu pesquisei na internet o que é a visualização. E eu achei esse blog, A Era das Bruxas. Muito interessante o que ela fala sobre visualização. Visualização é necessária na maioria dos rituais e feitiços. Sem ela, seria impossível meditar ou realizar uma viagem astral. Visualizar se assemelha a imaginar. Então, se assemelha. Porque quando visualizamos algo, estamos imaginando, moldando formas, pensamentos ou simplesmente criando um cenário agradável com personagens ou não. Sempre com determinado propósito. Entretanto, a visualização se difere da imaginação. Simplesmente porque quando imaginamos algo, temos total controle da situação. Nada acontece sem o nosso consentimento, quando a gente imagina. Já na visualização, deixamos a coisa rolar.
criamos o cenário e seus personagens e controlamos as coisas só até certo ponto. O que vem depois é obra do espírito ou força contatada. Em geral, sabemos quando uma visualização dá certo ou não da seguinte forma: nosso cenário inicialmente apenas surge de nossa imaginação, torna-se mais real e nossas emoções tornam-se mais fortes. Sentimos que realmente estamos naquele lugar e que se abrirmos nossos olhos naquele instante comprovaremos isso. Irmãos, o pastor de Bidol, nesse livro A Busca, ele fala de uma experiência de uma aluna dele que estava fazendo essa método de visualização. Ela fala que, utilizando esse método, chegou uma hora que ela se viu, ela carregando o Salvador do mundo no colo dela. Ela se viu. Você pode ler isso daí no livro e você vai ver. E ele ainda fala assim... Acredite, irmão, mas... alguma coisa assim aconteceu. Mas ela se viu, ela carregando o Salvador do mundo. Isso mexe com o seu psicológico, né? Ocorre mesmo isso daí. Agora, isso é poder do Espírito Santo, irmãos? Não é assim que é a operação de Deus. O livro Hunger ainda traz outros métodos de formação espiritual. No livro traduzido, apresenta só essas duas formas de meditação. Algumas coisas foram cortadas, mas no livro Hunger tais como oração de respiração, brief prayer, oração de Jesus, que é Jesus prayer, e oração contemplativa. Eu coloquei isso aqui para vocês depois pesquisarem o que é isso aqui. Vai pesquisar o que é oração contemplativa, o que é oração de respiração, oração de Jesus. O que vocês vão achar mais fácil na internet é a oração contemplativa, que é indicado nesse livro A Busca, ou Hunger no caso, né? Todos são métodos hipnóticos, de auto-hipnose. Você imaginou dentro da igreja essas meditações todas, a história infantil, as professoras ensinando isso com as nossas músicas hoje? Pois é. É isso mesmo. Autores recomendados no livro A Busca. Thomas R. Kelly. O que Thomas R. Kelly fala? Vou pegar um trecho do livro A Testament of Devotion, o Testamento de Devoção, que ele escreveu, que são indicados nesse livro. Você pode abrir esse livro e você vai ver os autores indicados. Mas é o autor indicado com essa frase? Ou você... Não, tem a bibliografia aqui atrás para você ler. O que o autor utilizou para usar algumas partes desse livro, e ele aconselha a bibliografia para você estudar sobre formação espiritual. Tá? Profundamente dentro de todos nós existe um incrível santuário interior da alma, um lugar sagrado dentro de nós, um centro divino, uma voz para o qual nós continuamente voltamos. É uma luz de dentro que ilumina o rosto de Deus e lança novas sombras e novas glórias sobre a face humana. Aqui é o Cristo adormecido. Será que Cristo está adormecido dentro de mim, irmãos? Mexendo para ser despertado. O Cristo adormecido está mexendo dentro de mim para ser despertado. Para se tornar a alma que vestir na forma terrena e ação. E Ele está dentro de nós, Ele está dentro de todos nós. O que é isso aqui, irmãos? Ele está dentro de todos nós. Panteísmo. A luz interior, o Cristo interior, não é uma mera doutrina, pertencente peculiarmente a uma pequena comunhão religiosa, para ser aceita ou rejeitada como uma mera crença. É o centro vivo de referência para todos os grupos cristãos. O que é um centro de referência para todos os grupos cristãos? Ecumenismo. Qual que é o objetivo? Quando você lê uma coisa aqui, qual que você vê, qual que é o objetivo do autor desse? É levar isso para dentro de todos os grupos cristãos. E por que isso está dentro de um livro que foi traduzido na CPB? Um livro publicado por um pastor adventista do sétimo dia. O pastor, autor do Hunger é adventista do sétimo dia, tem PhD, ele é presidente foi presidente da Universidade de Walla Walla nos Estados Unidos. Eu não sei, aqui o nosso objetivo aqui não é definir se ele é ou não, se existe ou não, mas mostrar os perigos que estão entrando dentro da igreja, no caso. Assim que dizer a sério, para habitar no esconderijo do Altíssimo. Se não tivesse o Ellen White, eu duvidaria que eles estão no lugar certo. Amém por isso, amém pelo Espírito de profecia, né, irmãos? Henry J. M. Nouwen. A repetição calma de uma única palavra pode nos ajudar a descer com a mente para o coração. Descer da mente para o coração. Esta forma de oração simples abre-nos a presença ativa de Deus. Essa é a oração de repetição, auto-hipnose, no caso.
The Way of the Heart, São Francisco. Essa bibliografia está dentro do livro A Busca. Repetição calma de uma única palavra. Isso, por exemplo, Jesus, Jesus, Jesus. E o que a palavra de Deus diz quando a gente vai orar? Não useis de vãs repetições. Então você vê que a Bíblia tem uma ordem clara e eles fazem exatamente o contrário. Lembra que a gente colocou esses líderes queriam remover a Deus, fazer você colocar o poder, a confiança no poder humano. Me corrija se eu estiver errado, nas nossas músicas jovens com aquela repetição excessiva, meio tipo uma mantra bem. Nas músicas, né, tem o nosso tipo do que você falou? Mantra. Tipo mantra. Isso, é exatamente isso, é parecido. Se você comparar, o irmão teve um testemunho ontem sobre yoga, que ele falava os mantras, tudo tal, é a mesma coisa que isso aí, só que você está usando a palavra de Deus para fazer isso. É a única diferença. Richard Foster: devemos estar dispostos a voltar à recriação dos silêncios, para um mundo interior de contemplação. Em seus escritos, todos os mestres de meditação se esforçam para nos despertar para o fato de que o universo é muito maior do que nós sabemos, que há vastas regiões inexploradas internas que são tão real como o mundo físico que conhecemos tão bem. O que é isso aqui, irmãos? Viagem astral. E esse autor também está no livro A Busca. São autores indicados para nós lermos no livro A Busca. E vem a pergunta, irmãos. Isso, é tudo em si mesmo, tudo gira em si mesmo. Não, isso é a questão quando ele fala aqui assim, por exemplo, ó, o universo é muito maior do que nós sabemos, que há vastas regiões inexploradas. Então, você sai de você mesmo, Inexploradas internas, o que ele quis dizer com isso? Que são tão real como o mundo físico que conhecemos tão bem. Então, porque devemos estar dispostos a voltar à recriação do silêncio. Isso é silêncio. Um dos métodos para você fazer a viagem astral é você ficar em silêncio e você começar a esvaziar a sua mente. Esse é o método também da visualização. E daí você começa a ver coisas assim que você nunca viu, coisas, você sai de você mesmo. Mas isso é o seu inconsciente, Pessoas que dizem que literalmente sentem que saíram do próprio corpo, do local que ela saiu, que ela foi para outro país. Uhum. Só que isso é o inconsciente dela. E vem a pergunta, irmão, será que precisamos voltar a práticas da Grécia ou Roma para conhecer a Deus através da Bíblia? Ou utilizar métodos de bruxaria para ter um relacionamento e experiência com Deus? Estas práticas nos levam ao monasticismo e nos retiram do mundo e também nos levam ao misticismo. Agora olha o que Ellen White fala. Sim, por favor. Falou do monasticismo. Nessa universidade adventista nossa lá na aula, tem no Colônia, na França, já tem aulas de teologia no primeiro ano, eles vão para Sim. O próprio pastor John de Bidal, ele já passou férias em monastérios, e ele falou isso publicamente, né? Se vocês assistirem aquele vídeo Mudaram a Igreja, ou um segundo vídeo que saiu, acho que é no Mudaram a Igreja, ele fala que a mulher conversando com ela, você não acha estranho que as pessoas sabem que você foi visitar um monastério, passou um mês de férias? Ele falou, não acho isso estranho, não. Então, o autor desse livro foi passar férias em monastérios para utilizar essas práticas do caso. Agora, o que Ellen White fala sobre isso? Não precisamos do misticismo que há nesse livro, sobre o Living Temple. Agora, vamos ver se a gente consegue trazer essa mensagem para esse tipo de livro. Os que entretêm esses sofismas logo se encontrarão numa posição em que o inimigo poderá falar com eles, afastando-os de Deus. Isso é a profecia do Senhor falando, irmãos. É-me mostrado que o autor desse livro está em trilho falso. Perdeu ele de vista as verdades distintivas para esse tempo. Não sabe para onde tendem os seus passos. A vereda da verdade acha-se muito perto da vereda do erro, e ambas as veredas podem parecer uma só, as mentes não dirigidas pelo Espírito Santo, e que, portanto, não são ligeiras em discernir a diferença entre a verdade e o erro. Será que nós precisamos, irmãos, desse livro? É até um perigo a gente ler. A maneira da gente estudar é pelo estudo comparativo, pela sabedoria, pela inteligência. Racional, um culto racional. É bom ter conhecimento
Ellen White mesmo, ela fala a respeito do livro Living Temple, que ela relutou a ler aquele livro, ela não queria ler aquele livro. Ela leu algumas partes somente para apresentar onde estavam os erros, né? Porque, inclusive, quando ela começou a combater esse livro, o irmão Kellogg, ele começou a mudar algumas coisas, e falou que teve uma revisão. Só que mesmo nessa revisão do livro, ainda existiam erros. Foi por isso que Ellen White leu algumas partes, mas ela estava relutante, ela falava que ela não queria ler. Imagine, a profetisa do Senhor tinha medo de ler esses livros. Imagine como a gente deve ser também, né? Tem que entender que eles estão usando técnicas psicológicas que podem afetar, então é bom. É isso mesmo. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Está aí a prova, irmãos. Nunca tinha lido essa frase dela. Não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Será que visualização é doutrina de demônio? Método Lectio Divina, será que isso não é doutrina de demônio? Temos agora perante nós o alfa desse perigo, o ômega será de natureza mais assustadora. Irmãos, por causa do nosso tempo, aqui tem uma notícia que eu tirei, aquela notícia que eu falei, aqui está o link, depois eu posso passar esse link para o Daniel pode mandar para o e-mail de vocês, eu não vou ler, senão a gente vai estender demais nosso tempo já está se esgotando. Eu posso ler então depois que a gente terminar de gravar, daí eu leio para os irmãos, eu posso mostrar para os irmãos aqui no computador, tá ok? Isso. Mas essa notícia, o que ela fala? No fim da notícia ela fala sobre formação espiritual. Essa notícia é só sobre formação espiritual. Então, inclusive, as definições de formação espiritual eu tirei dessa notícia. E essa notícia fala que em 2001, em setembro de 2001, foi formada uma mesa, onde essa mesa iria levar formação espiritual, ela ia começar a estudar formas para levar a formação espiritual para as 13 regiões do globo, onde existe igreja de 27º dia. Isso saiu na notícia desse site adventista, agência de notícias adventistas no caso. Então, isso a gente vê se a gente pegar algumas grades de escolas que já tem essa aula de formação espiritual, inclusive nossos pastores, professores, capelães estão sendo treinados com essa forma de métodos, com esses métodos. E não é de se espantar, porque está surgindo tantas essas novas igrejas, as igrejas emergentes, que a gente vai entrar no assunto aqui agora, mas um texto muito interessante, eu gosto que essa notícia mostra que em setembro de 2001 foi feita essa mesa, o mesmo mês que aconteceu os atentados do 11 de setembro. O que ela fala? Há períodos que são pontos de virada na história das nações e da igreja. Na providência de Deus, quando essas diferenças crises chegam, a luz para aquele tempo é dado. Se ela for recebida, há progresso espiritual. Se for rejeitada, declínio espiritual e naufrágio segue. Isso está em The Bible Echo, dia 26 de agosto. Setembro de 2001, irmãos, foi um tempo de virada, um período de virada para a história das nações e da igreja. Outra ponte que liga as diversas espiritualidades místicas com o mundo evangélico é um movimento teológico chamado de Igreja Emergente. Um movimento cujo caminho foi pavimentado por uma cosmovisão filosófica chamada pós-modernismo. Aquilo que eu apresentei para vocês no começo, aquela igreja é uma igreja emergente, porque você está utilizando coisas modernas, o pós-modernismo, para atrair as pessoas para dentro da igreja. Então, nova perspectiva é uma igreja emergente. E a outra ponte que liga as diversas espiritualidades místicas com o mundo evangélico, em relação à formação espiritual, são as igrejas emergentes. Na maioria dessas igrejas emergentes, se não todas, são ensinados formação espiritual, ou os métodos. Um líder emergente importante, Leonard Sweet, resume: os pós-modernos querem um Deus que eles podem sentir, saborear, tocar, ouvir e cheirar. Não é questão das experiências que a gente estava falando agora mesmo? Uma imersão sensorial completa no divino. Em outros pontos, em seu livro Peregrinos Pós-Modernos, Sweet refere-se a essa espiritualidade sensorial completa, como cultura épica, experimental, participativa, guiada por imagens, conectada. Aí cadê a fé? No que não se vê, mas se espera. Hoje você tem que sentir, se você não sentir, não existe. Quem é Leonard Sweet? Leonard Sweet, seus livros revelam que ele ensina conceitos de nova era, panteísmo e avança conceitos ecumênicos. Ele e Rick Warren
são como dois, trabalham sempre juntos. Alguns trechos, alguns quotes, né, que Leonard Switch tem em seus livros. Se você não mudar, você morre. É simples assim. Irmãos, se você não mudar, você morre. Isso aqui está no livro Solte Tsunami. Isso aqui não parece mais uma ameaça? Se você não mudar, se você não se enquadrar com o que a gente te obrigar, você vai morrer. É simples assim. É de mercado, né? Você tem que mudar para competir em mercado. Só que isso aqui no âmbito religioso. Solte Tsunami. A igreja precisa se libertar da tradição e pensar em novas formas. Ela deve quebrar as regras para alcançar a nova geração de internet. Será que naquele vídeo que a gente viu no começo estava vendo alguma regra estava sendo quebrada? Qual regra estava sendo quebrada? O sábado. E quem estipulou essa regra? O próprio Deus. Para alcançar a nova geração internet. Experiências, energia, fogo, foi a melhor tradução que eu encontrei, né, para esse trecho de Quantum Spirituality, que é do livro de Leonard Switch. Fala assim: experiências, energia, fogo nos leva para dentro de nós, só para que possamos chegar fora de nós mesmos. Viagem astral. Metanoia é uma experiência de centralização, de conectividade e comunidade. Não é um exercício de recitar o que Jesus fez por mim ultimamente. Ou seja, você não faz testemunho, não é esse tipo de exercício. Êxtase, energia, fogo é mais um zumbido de uma bebedeira, nos leva para fora de nós mesmos, literalmente. Esse é o significado da palavra êxtase. Não é o que acontece um pouco nos movimentos pentecostais hoje? Leonard Switch. Eu tirei essa fonte de um testemunho de um rapaz que foi em um encontro, que eu vou falar qual encontro foi, e o Leonard Switch estava lá. Então ele foi convidado, ele é autor e leitor. Como teólogo, futurista e autor de mais de 50 livros, apontado como um dos 50 teólogos mais influentes do país, dos Estados Unidos, Leonard Switch é uma figura atraente antes de falar uma palavra. Um digno homem de cabelos brancos, alto e com um lenço assinatura circundando o pescoço e uma voz baixa que ele comanda bem. Switch foi palestrante em todas as faculdades e universidades adventistas nos Estados Unidos, bem como outros países. Ele foi palestrante em reuniões da Associação Adventista ou Conferência e da União, onde esse rapaz se encontra, ensinando nossos pastores e obreiros há mais de 20 anos. Ele não é adventista, mas os adventistas convidam ele para palestrar e para ensinar os pastores. Leonard Switch não é adventista. Eu não sei que religião que ele é, mas isso aqui são livros que ele escreveu. Isso que eu acabei de mostrar para vocês são livros, trechos de livros que Leonard Switch escreveu. E como é que a gente prova que ele estava em algum encontro adventista? Isso aqui é o site Adventicate, né? Aqui está Leonard Switch. Aqui a gente não consegue ver, mas no fundo está escrito One Project. One Project. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do que é esse One Project, onde o Leonard Switch está palestrando no caso. One Project. Nós começamos simplesmente como pastores convidando amigos para se reunir e se concentrar em Jesus. Agora o ministério que é baseado na Igreja Adventista de Boulder, a partir da conferência de Rock Mountain, criando encontros em todo o mundo. Temos vários parceiros que defendem o valor simples que comemora a supremacia de Jesus através da Igreja Adventista. Valorizamos profundamente a bênção e apoio da Conferência Geral, divisões, sindicatos, associações e missões. Então, em suma, não somos um ministério de apoio independente. Eles trabalham junto com a Igreja Adventista e aqui vemos que tem a bênção, né, da Conferência Geral, divisões, sindicatos dentro da igreja e associações. Isso aqui está no site The Project. The One, tem um One aqui, Project. Esse é o nome do projeto. Hã? O Leonard Switch estava falando no One Project. O One Project é um projeto de pastores adventistas. Tá ok?
Ali, aquele texto eu tirei do site deles, The One Project. Fundadores, Alex Bryan, alguns de vocês que viram o nome do Mudaram a Igreja podem estar familiarizados com esse nome. Tim Gillespie, Sam Leonor, Terry Swenson e Jafé de Oliveira. Curiosamente, 4 dos 5 fundadores do One Project, que é um projeto adventista, Alex Bryan, Tim Gillespie, Sam Leonor e Terry Swenson, estudou com Leonard Sweet, que também atua como professor adjunto na Universidade George Fox. Este é o lugar onde Bryan, Gillespie, Leonor e Swenson estudaram para o seu doutorado em liderança e cultura emergente. Então, esses 4 pastores adventistas estudaram seu doutorado em liderança e cultura emergente e eles estudaram junto com o Leonard Sweet, que a gente acabou de ver, falando num encontro do The One Project, e o escritor que escreveu vários livros espiritualistas no caso. Agora eu vou mostrar para vocês algumas fotos do que é o The One Project. Aqui está a forma de culto deles. A forma de culto deles sempre escuro, a plateia, né? E o pregador lá em cima, num lugar bem atraente, bem chamativo, parecido como se fosse um show até, ou um cenário de stand-up. Como é que é um cenário de stand-up? Quem já viu como é que é um cenário de um stand-up, onde o pessoal fica contando as piadas? É escuro e ele fica lá em cima contando. Irmãos, isso aqui também é um método muito interessante que vocês podem pesquisar depois, chamado curso alfa. Curso alfa é usa o mesmo cenário, é dessa forma. O que é o curso alfa? O curso alfa é um método jesuíta também de formação espiritual. Pesquisa o que é curso alfa. O professor Walter Veit, ele tem 2 vídeos muito bons no YouTube, onde eles falam os jesuítas e a contra-reforma. Ele explica a formação espiritual, explica curso alfa, explica todas as coisas. É um vídeo muito bom, que é muito interessante a gente pegar e aprender. Então, isso aqui é um método de culto. Eu estou tirando isso aqui, cada dia foi apresentado num país diferente. Mais lugar, tudo escuro, alguma plateia aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas o pregador lá em cima falando. Novamente, tudo escuro, no caso, e o pregador lá em cima. Esse é o método de louvor deles, bateria, guitarra, baixo, é assim a forma que é o método de louvor deles lá. Um outro país diferente, a mesma coisa, sempre nos encontros deles é assim. Então, testemunhos de um encontro One Project. Isso é testemunho de uma pessoa que foi no encontro do One Project em 2014, ano passado. Olha o que ele dizia. Quando as portas do elevador se abriram sobre o Seattle Westin Hotel, 4º andar, fomos recebidos com o som da música rock ao vivo vindo do salão de festas ao lado. Guitarras, teclado eletrônico, armadilha completa com tambores. Tudo em sobrecarga. Meu primeiro pensamento foi, nós temos que estar no andar errado. Mas não, esses foram os nossos próprios caseiros músicos de rock adventistas. E eles continuaram com seu rock, antes, depois, entre cada atividade durante os próximos 2 dias. Agora, Jafé de Oliveira, cofundador do One Project. De Oliveira definiu o tom para a conferência, como ele saudou os participantes do One Project com algumas declarações surpreendentes. Então, nesse encontro que ele foi do One Project, ele está pegando algumas falas do pastor Jafé de Oliveira, que é um pastor adventista, o que ele falava nesse projeto, no caso, nesse encontro. É hora de mudar nossas mentes. Lembra que o Leonard Sweet fala? Se você não mudar, você morre. É hora de mudar nossas mentes. É ok virarmos 180 graus. Nada é gravado na pedra. Existe alguma coisa que a gente sabe que é gravado na pedra, irmãos? Nada é gravado na pedra. Quanto mais se sabe, mais incertos nos tornamos. Ele não define o que deve mudar, ou o que devemos girar 180 graus. Ele simplesmente plantou as sementes verbais de incerteza e mudança por tempo indeterminado. Concluindo, de Oliveira declarou sua definição da verdade presente como: quanto mais sabemos, mais nos tornamos uma religião sem vida fixa. Ele questionou: o que nós jogamos fora? Temos de crescer juntos, recalibrar. Porque a verdade presente é apenas tão bom quanto a sua fonte. Nós precisamos recalibrar, nós precisamos mudar, nós precisamos reformar. Agora eu vou mostrar, irmãos,
algumas fotos. Vocês viram como é que esse encontro deu um Project. Agora eu vou mostrar algumas outras fotos para vocês verem se existe alguma semelhança. Existe alguma semelhança com o projeto The One Project? Agora eu vou tirar do site, esse site aqui eu achei muito interessante. Lembra o testemunho que a gente teve do rapaz no The One Project sobre rock? Aqui nesse site Nova Semente, uma experiência com Deus, a questão de experimentar, Maurício Manieri, espiritual do Maurício Manieri, Nova Semente, dia 15/12. O que foi esse espiritual, irmãos? Vou mostrar para vocês o que foi esse espiritual. Agora o que torna mais interessante, irmãos, o pastor dessa igreja, Nova Semente, pastor Kleber Gonçalves, aqui eu vou tirar uma foto dessa página, theoneproject.org, about consultants, os consultores do projeto The One Project. Kleber Gonçalves e mais um brasileiro aqui, Tiago Arraes. São consultores desse projeto The One Project. O mesmo projeto que vocês viram que estava sendo implantado lá, eles são consultores também. E Tiago Arraes. Kleber Gonçalves. O Kleber é o diretor da Nova Semente. E ele é um dos grandes no mundo inteiro sobre novas ideias. Sim. O interessante é que esse projeto The One Project foi fundado em 2010 e o Nova Semente foi fundado em 2010 também, no mesmo ano. Irmãos. Eles fazem teatro no tempo do culto? Fazem, isso para falar. É bem voltado ao que você falou, ao cenário, né? Tudo apagado, a luz focada. Quando você começou a citar, eu lembrei do Kleber, porque eu admiro muito as pregações dele. É algo que hipnotiza até mesmo na televisão. Isso mesmo. Agora, irmãos, quais são os avisos do Espírito de Profecia para nós a respeito disso que está acontecendo nessa época? Ensinos espiritualistas que minam a fé em Deus e em sua palavra estão atualmente penetrando as instituições educativas e as igrejas por toda parte. Mas, se bem que revestida de belas roupagens, para a gente atingir um público diferente, que de outra forma a gente não atinge, para fazer a igreja de Deus crescer, para levar o evangelho, essa teoria é perigosíssimo engano. O resultado de aceitá-la é separação de Deus. A Ciência do Bom Viver, página 428. Já se estão infiltrando entre nosso povo ensinos espiritualistas, que solaparão a fé dos que lhe derem ouvido. A teoria de que Deus é uma essência que penetra toda a natureza é um dos mais sutis artifícios de Satanás. Representa falsamente a Deus e é uma desonra para a sua grandeza e majestade. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 291. No livro Templo Vivo, que promovia teorias panteístas de Kellogg, nos é apresentado o alfa de heresias letais, seguir-se-á o ômega e será recebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Perigos por nós não discernidos agora hão de romper em breve sobre nós, e desejo grandemente que eles não sejam enganados. A serva do Senhor falando, eu desejo grandemente que eles não sejam enganados. Para a gente não ser enganado, a gente precisa atender a advertência dada por Deus, irmãos. E onde a gente encontra a advertência dada por Deus? No espírito de profecia e na palavra de Deus. Precisa também estar disposto, não é fácil. Não. Sim, realmente. Mas é que essas teorias são sedutoras, são fáceis, não existe sacrifício, tudo é festa, é celebração. Eu não preciso carregar a minha cruz e caminhar junto com Cristo, aquele caminho de humilhação, de ignomínia, né? Este engano, espiritismo, nova espiritualidade, se espalhará e com ele teremos de lutar face a face. E a menos que estejamos preparados para isto, seremos enredados e vencidos, irmãos. Via rapidez com que este engano se propagava, será que está sendo rápido?
parecia que o mundo inteiro ia embarcado nele, que não faltava ninguém. Isso é triste, irmãos, porque o mundo inteiro vai embarcar nisso daí. Apenas uma minoria não vai estar nesse lugar. Estamos quase acabando, só mais alguns textos. As coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente da terminação da graça. Imediatamente a terminação da graça. Será que falta pouco para Jesus voltar? Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E isso será chamado operação do Espírito Santo. Nossa única salvaguarda, irmãos. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não há luz neles. Tem uma tradução melhor, não há luz neles. Isaías 8:20. O povo de Deus é encaminhado às santas escrituras como uma salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e poder ilusório dos espíritos das trevas. Exatamente o que a gente está estudando. Palavra de Deus. Os que se esforçam por obedecer a todos os mandamentos de Deus defrontarão oposição e escárnio. Apenas em Deus se lhes é possível subsistir. A fim de suportarem a prova que diante deles está, devem compreender a vontade de Deus como se acha revelada em sua palavra. Poderão honrá-lo unicamente tendo uma concepção correta do seu caráter, governo e propósitos, e agindo de acordo com esses. Você tem que saber quais são os propósitos do caráter de Deus, os propósitos, e agir dessa forma. Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Tudo isso, irmão, se trata do último grande conflito, das dificuldades que virão sobre o povo de Deus. A toda alma virá inquiridora prova. Obedecerei a Deus de preferência aos homens? Eu vou confiar em Deus de preferência aos homens? Eu vou guardar os mandamentos de Deus em vez dos homens? Aqui a gente vê a luta entre as duas reformas, entre os dois movimentos, entre o navio e o iceberg. Desculpa. A hora decisiva está mesmo agora às portas, irmãos. Estão nossos pés firmados na rocha da imutável palavra divina? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus? Irmãos, a minha oração é essa, que todos nós estejamos firmes na rocha que é Cristo Jesus. Estejamos preparados, estejamos de pé para resistir no último grande conflito. Meu objetivo é que você saia daqui, pesquise sobre estes assuntos, estudem a Espírito de Profecia, a Palavra de Deus, e advirtam o povo, irmãos. Enfrente o iceberg, desmascare o iceberg e traga pessoas para o meio do povo do Senhor. Amém.